Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe o que é e como priorizar features em produtos digitais? E qual a importância de entender sobre isso sendo designer? É sobre este assunto que vamos conversar hoje aqui neste papo. E para somar com a gente sobre este tema, eu convidei uma pessoa incrível. Ela é professora de UX, de produto, palestrante, cofundadora da Reprograma e atua com design há mais de 20 anos. Salve, salve, Carla Debona. Nossa, obrigada pela introdução, obrigada pelo convite. Que bom estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema. E tomara que esse papo seja útil e gostoso para todo mundo que estiver ouvindo aí. Ah, com certeza eu acredito que vai ser. E eu vejo muitas pessoas, inclusive às vezes até eu também em alguns momentos, com algumas dúvidas com relação a essa questão de priorização de features. E até mesmo a gente deixar claro o que é uma feature. Porque às vezes o pessoal acaba confundindo as coisas no meio do caminho. Eu acredito que é normal isso, porque é uma disciplina até meio que nova, assim, em termos de relevância dentro do nosso universo de design, de tecnologia e tudo mais. Apesar de já se falar há um bom tempo, eu ainda vejo como um assunto novo, porque tem muitas dúvidas. E antigamente meio que não era assim a forma de se trabalhar. A gente ia fazendo na loucura, ia seguindo a vida, e agora a gente tá colocando mais processos, mais métodos, tá organizando melhor as informações para se criar soluções melhores, mais agradáveis ali para que as pessoas possam usar. Mas antes eu quero deixar uns recadinhos aqui pra galera, né? Quem curte aqui o nosso Papo de UX, deixa aí o seu like. Se você está ouvindo principalmente pelo Spotify, deixa 5 estrelas para impulsionar cada vez mais aqui os nossos episódios para mais e mais pessoas. Lembre também de pegar esse link sobre este assunto aqui de priorização de features aqui junto com a Carla e compartilha nas redes sociais, lá no LinkedIn, Instagram. Pode me marcar lá no LinkedIn, Luan Matheus, pode marcar a Carla Debona também lá no LinkedIn. Vai ser um prazer poder ouvir a sua opinião a respeito desse assunto, o que você achou deste episódio, né? Coloca ali nos grupos de Telegram, WhatsApp também. E se você quer ajudar de alguma outra forma também, você pode fazer um Pix pra gente aqui através da chave pix@papodeux.com.br. De qualquer valor que você já vai estar ajudando de alguma forma aqui este projeto nosso. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal aí pra vocês. Pra quem quer aprender UX Design, Product Design e UI Design com a liderança de grandes empresas como Nubank, Quinto Andar, iFood e descobrir na prática os erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveite o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo agora este episódio de 20% de desconto em todos os seus cursos. E você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o somostera.com e use o cupom Papo de UX, ou você também pode clicar no link que estará disponível na descrição deste episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando pra gente. Muito legal, né, galera? E Carla, antes da gente mergulhar também nesse tema, conta um pouquinho sobre a sua carreira e sua trajetória, como que você iniciou dentro desse universo de design. Cara, você tem mais de 20 anos de carreira, eu acho isso muito legal. Você começou antes de mim ainda, porque eu comecei na área de design em 2005, assim, trabalhar profissionalmente, e você começou uns passos antes ainda, e eu acredito que você pegou algumas outras tecnologias um pouquinho diferentes da minha, porque por mais que 2, 3 anos de diferença ali, já tinha algumas coisas diferentes, porque foi mudando muito rápido. Eu lembro que quando eu comecei ali com os produtos da Macromedia ainda, que era o Flash, Dreamweaver, Fireworks, a Adobe já estava comprando ali a empresa, então já foi mudando ali algumas coisas, alguns conceitos. Conta pra gente um pouquinho sobre essa sua jornada, que eu acho que é muito interessante. Na época que eu comecei a trabalhar, tinha uma discussão, essa daqui vai ser para quem entender essa discussão é porque estava lá junto comigo, né? Tinha uma discussão se você ia escrever um site em tables, que era sem as tabelas, porque no início você usava tabelas para montar o site, recortar, só que não era semanticamente adequado, né? E aí começou a criar um movimento chamado divless, né? Que você ia começar primeiro a usar div, depois você estava usando muita div, aí você tinha que fazer menos div. Tanto que tem até um site famoso que falava sobre isso, que era Tables, o nome dele, né? E aí a gente, era uma grande discussão no início da minha carreira, assim, sabe? Tipo, e aí você era um bom desenvolvedor de front-end na época, né? De HTML e CSS, se você conseguia fazer um código muito limpo, né, e sem usar tabela, né? Então, tipo assim, acho que quem entendeu o que eu falei bem assim no detalhe, porque tava lá comigo nesse início, assim, sabe? Antes do Flash ainda.
Pô, e essa discussão da tabela aí, eu lembro que é porque era mais fácil fazer a tabela. Era mais fácil, era mais rápido. E no Dreamweaver, principalmente no Dreamweaver no modo visual, você ia jogando os elementos lá, ele ia criando por trás várias tabelas ali. E a Div dava trabalho, você tinha que usar float, nossa, e isso, nossa, cagava tudo no layout, que você, nossa, era um regaço. Tinha o Internet Explorer 6 também, tinha o Internet Explorer 6, que dava muito trabalho, né? Você tinha que quase criar um CSS à parte para fazer funcionar, entendeu? Naquela época, né? Então, acho que o meu início de carreira foi aí. Inclusive, assim, como que eu comecei? Fiz um curso técnico de design na época, e a partir daí foi quando estava começando a surgir o Flash, tá? E aí, né? E estava começando a se construir, falar sites, né? Estava começando a surgir um universo, né? Muito assim ainda imaturo sobre coisas digitais. E aí eu comecei a me interessar por isso, assim. Daí fiz um curso da Macromedia para aprender a usar as ferramentas na época. E aí a partir daí eu fui trabalhando sempre com web design. Aí eu participei de um concurso que poucas pessoas conhecem, mas é um torneio internacional de formação profissional chamado World Skills. E nesse torneio eu fiquei 2 anos estudando, e o nome da modalidade era Web Developer, né? Que você tinha que saber programar e você tinha que saber fazer a parte de design. E aí isso me conectou mais com o mundo da parte de digital. E aí a partir daí eu sempre fui trabalhando. Então no início eu era web designer que sabia codar, né? Na época nem tinha o termo UX ainda, isso aí foi surgir muito depois, né? Então eu era a web designer que sabia codar, paralelo a isso eu estava fazendo faculdade de design gráfico, né? Na época eu também não tinha faculdade de design digital, coisa do tipo, né? O mais próximo era design gráfico. E aí, em relação, eu fui meio que acompanhando as nomenclaturas, né? Então, tipo, era web design, depois virou arquiteto de informação, aí depois virou UX designer, agora tá virando product designer, então foi trocando a nomenclatura e eu fui indo junto, né? Mas no fundo, eu sou designer. Aí, paralelo, enquanto eu tava, né, minha carreira estava acontecendo, fiz mestrado em comunicação e semiótica, muito voltada para entender movimentos, né, e comportamentos no digital, que eu estudei, assim, e paralelo, aí depois que eu beleza, terminei o mestrado, eu não comecei a dar aula logo de cara. Na verdade, eu fui pro mercado, ganhar experiência. Aí, quando eu tava lá com, sei lá, por volta dos meus 30 anos, por aí, eu pensei, poxa, acho que agora eu posso começar a dar aula, acho que eu tenho condições de passar conteúdo pro pessoal. Eu comecei a dar aula, dei aula na FIAP, na Terra, na Mergo, dei aula em vários cursos de UX que tem por aí. E às vezes também eu mesmo organizo workshops e tal. E aí, paralelo a isso, né, entrando nesse mundo de tecnologia, principalmente quando você entra mais na área de codificação, você tem menos mulheres, essa é a verdade, né? E aí, assim, quando eu comecei a dar aula, me chamou muito a atenção que tinha pouquíssimas mulheres. Assim, quando eu estava lá no início da minha carreira, realmente tinha poucas mulheres. Mas passou, sei lá, 10 anos disso, mais, né? E aí, quando eu comecei a dar aula, eu olhei para aquilo e falei, poxa, tem algo errado. Aí eu comecei a me conectar com vários projetos de iniciativas de mulheres, e nesse processo eu fundei a Reprograma, que é uma iniciativa que foca em mulheres negras e trans para a gente trazer mulheres para a tecnologia. Os nossos cursos são gratuitos e a gente tá aí na internet tentando ajudar a mudar o ecossistema também de tecnologia. Poxa, que bacana esse Reprograma, chama, né? E como que o pessoal faz para, se quiser participar? Como é que é online, é presencial? Você é de São Paulo? Como é que... É online. Então, a gente começou no presencial, mas a gente teve um pouquinho de sorte no processo, quando começou a pandemia em si. Um pouco antes, acho que uns 6 meses antes, a gente já estava testando modelos online, porque a gente sempre quis sair de São Paulo, né? E a gente não tinha, né? A gente é uma ONG, a gente não tinha condições de sair para outros lugares, mas a gente entendia que era importante, porque a gente entende que existe a tecnologia, o ecossistema de São Paulo, e existem outros ecossistemas dentro do Brasil, outros cenários. E aí a gente queria sair, a gente queria chegar nessas mulheres. E aí a gente começou a testar um pouco antes da pandemia, o que para a gente foi uma sorte nossa, porque quando aconteceu a pandemia, que teve toda essa migração, todo mundo começou a usar o Zoom para dar aula, a gente já estava fazendo isso, porque as nossas aulas, antes disso, já eram ao vivo e online, porque a gente queria manter uma estrutura de grupo, de as pessoas se conhecerem e tal, e aí foi bom para a gente. Então, hoje a gente só tem estrutura online mesmo, a gente migrou completamente, os nossos cursos são pelo Brasil, são gratuitos, e para acessar e para ver quando tem turma, normalmente no site da Reprograma ou nas nossas redes sociais, que é Reprograma BR em todas elas. Então, uma pessoa consegue acessar, consegue ver, tem curso de Python, React, Node,
para a gente trazer mulheres para a tecnologia. Poxa, que legal. E é reprograma.br o site? .com.br, o site é .com.br e o nosso login nas redes sociais é Reprograma BR. Poxa, que legal. Fica aí a dica pro pessoal, né? Tipo, qualquer mulher, trans, a galera da diversidade assim consegue acessar lá. Perfeito, exatamente. Poxa, que bacana, muito legal. E aí, entrando agora um pouquinho com relação às features, né? Como priorizar e tudo mais. Você comentou aí que nessa época não tinha nem o termo UX e não tinha mesmo. Por mais que tinha, não se falava como se fala hoje, né? Era mais restrito esse tipo de informação pro nosso universo. E hoje em dia tem muito isso, né? Então, tipo, às vezes o pessoal até me pergunta, né? Como que você fez a migração pra UX? Meio que eu não fiz uma migração, as coisas foram acontecendo e, como você mesmo disse, foi mudando essa nomenclatura da nossa profissão. Foi isso que aconteceu, igual com você. E aí, por conta disso, vai vindo outras palavras, até como essa questão da feature. Pra você, o que define o que é uma feature, de fato? Assim, quando a gente fala, cara, feature é isso. Até pra não gerar confusão no meio dessa definição, na hora que tá criando o produto. Muita gente envolvida, às vezes tem squad de 20 pessoas, que eu acho que nem deveria ter, mas acontece, né? E aí, pra você, o que é? Pra Carla, o que é uma feature? Eu explico de um jeito muito simples, inclusive até quando eu dou aula, assim, para as pessoas olharem para isso, né? Eu sempre falo, gente, pensa em feature como, né? Primeiro vou traduzir o termo para pensar nisso. É uma funcionalidade, né? Dentro de um produto. Então, se a gente está entendendo, assumindo que um produto é uma solução, né? Que resolve um problema, então, se eu tenho funcionalidades dentro desse produto, quer dizer que significa que cada pedacinho desse produto é uma funcionalidade. Então, um amontoado de funcionalidades que a gente escolheu colocar dentro de um produto para construir uma solução, para resolver um problema, significa que é uma feature. Então, basicamente, quando a gente pensar em feature, é um pedacinho daquela solução, daquele produto que a gente está construindo. E aí a gente vai ter diversas funcionalidades com focos diferentes, né? Então a gente vai poder colocar dentro dessa solução, algumas às vezes, quando o nosso produto começa a ganhar uma maturidade ou começa a ficar complexo, obviamente vai acontecer de ter funcionalidades que nem todo mundo usa, que vai estar lá no produto e não vai fazer parte daquele para certos usuários. Um exemplo que eu gosto de usar, principalmente no universo do design, muito simples de pensar, é quem usa o Photoshop, por exemplo. O Photoshop tem um monte de funcionalidade super complexa. Se você usa o Photoshop para 3D, você usa funcionalidades completamente diferentes de quem usa o Photoshop para tratamento de foto e de quem usa o Photoshop para construir imagens, né? Então, cada um vai usar, óbvio que tem as ferramentas mais fundamentais, que a gente vai lá para aquela lógica do 2080, né? Daquilo que é o sólido, mas quando você começa a ter um software complexo, como o Photoshop, por exemplo, você vai acontecer isso de ter várias funcionalidades que às vezes nem são usadas por todos os usuários. Assim como se você pensa no Photoshop mesmo, para quem usa softwares da Adobe, no Photoshop você pode escolher o layout, né? Você usa o Photoshop para web, você usa o Photoshop para foto, e aí ele reconfigura as funcionalidades que estão lá dentro para elas ficarem mais acessíveis para aquilo que você vai fazer exatamente. Então, percebe que nesse caso que eu estou dando como exemplo, o software como o software é muito complexo, ele começa a pensar assim, bom, eu tenho um usuário que tem um problema e eu preciso entregar essa solução para ele. Então, eu vou reorganizar o meu layout para que esse usuário tenha acesso às funcionalidades que resolvem o problema dele, já que ele tem um problema em si para fazer isso. Então, eu acho que essa é um pouco a lógica quando a gente explica funcionalidade. Pensa que é um pedacinho do produto, um pedacinho da solução. É o jeito mais simples de a gente pensar sobre funcionalidades. Muito legal essa sua explicação, porém aí no dia a dia, né, a gente sabe que acontecem os problemas, né, porque como eu falei, é muita gente envolvida, a galera vai dando pitaco, e aí até trazendo este exemplo do Photoshop, que você comentou aí, que tem muitas funcionalidades. Como que você acredita que é um caminho saudável de definir que essas funcionalidades X ainda continuam no mesmo produto ou deveria ser um novo produto? E até mesmo questionando o próprio Photoshop, né? Como você falou, poxa, eu mudo o layout. Será que não deveria ser um outro programa, esses montes de layouts diferentes? Como é que a Adobe definiu que não, ainda vale a pena deixar existente no mesmo programa todas essas funcionalidades? Porque, querendo ou não, você faz com que o programa fique pesado, você tem que ter uma máquina que rode melhor, tem impactos ali com relação ao negócio por trás dessa decisão. Não é uma decisão tão simples de se tomar, tem N variáveis. E como que a gente faz para solucionar esses questionamentos
direcionamentos ali? Você tem um caminho que você acredita que possa ser bacana, que sem pensar em receita de bolo, lógico que cada caso é um caso, mas dicas e reflexões para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, pensar, poxa, quando acontecer isso, eu vou tentar esse caminho aqui que pode ser que saia uma luz do fim do túnel. Eu acho que, assim, sempre quando a gente pensar num produto, a gente tem que entender que a gente tem 3 camadas, né? A gente vai, assim, pensando de um jeito mais macro e mais simplificado, mas a gente tem 3 camadas. A gente tem a camada do usuário, a gente tem a camada do negócio e a gente tem a camada da tecnologia. Inclusive, você trouxe isso de o software ficar mais pesado, etc e tal. Então, quando a gente vai tomar uma decisão de vai manter uma funcionalidade, vai ampliar, vai, de repente, fazer como a Adobe mesmo. A Adobe, já que a gente estava falando um pouco do passado, na época que eu comecei, não tinha um software específico para você desenhar só telas, né? Não tinha o Figma que a gente fala hoje, não tinha o Adobe XD, né? Tinha o Photoshop, tinha o Illustrator e depois surgiu o Fireworks, que era pensado para edição de imagem também, não era exatamente para você desenhar telas de site. A gente meio que foi começando a trabalhar com o mundo digital usando os softwares que estavam disponíveis e se ajustando dentro deles. Acho que o primeiro que surgiu foi o Sketch. Então, observa que nesse movimento da Adobe, por exemplo, a Adobe, ela demorou, inclusive, para lançar um software específico, né, para desenho de telas digitais, como é o Adobe XD, e depois ela compra o Figma. Beleza, ela demorou para fazer isso, porque ela já tinha usuários, né, ela tinha uma base de usuários muito grandes, que já usavam o Photoshop ou o Illustrator para desenhar telas, né? Por mais que, de repente, possa não ser o software mais adequado nesse momento em que a gente vive. Mas em um momento passado foi, porque era o que tinha, entendeu? Não tinha muita opção. Então, eu acho que o que acontece, para mim, assim, né, como sou da área de UX, eu vou sempre olhar para esse movimento dos usuários, né, as necessidades que os usuários têm. Mas não dá para desconsiderar a necessidade do negócio também, e nem a necessidade da tecnologia, no sentido de você evoluir, de você mudar, de você entender o movimento que está acontecendo. Às vezes, você ter você conseguir ter esse posicionamento público, né? Como, por exemplo, a Apple, quando ela estava organizando lá o celular dela, ela falou assim, olha, Flash, deixa o meu celular pesado. Como ela tem cacife, ela foi a público e falou, Flash não roda mais no meu celular. E a partir disso, ela mudou um monte de coisa em relação a como a gente desenvolve o produto, né? Mas não é toda empresa que pode fazer isso, né? Tipo, como a Apple fez. Né? Tipo, isso aqui não serve para mim. Então, eu acho que sempre quando a gente estiver olhando para priorização, vai ter vários frameworks, etc. e tal, mas sempre a gente vai ter essas 3 grandes camadas. O que o usuário precisa, né? Qual é o problema que ele tem, que aí normalmente quem traz isso para discussão é o time de UX, vai ter o time de negócio que vai estar olhando sim para tipo lucro, prioridade, né? Precificação, né? Tipo, como fazer aquilo ficar sustentável, pelo menos no 0 a 0, né? Ou se está pensando em escalar para ter mais usuários, que vai olhar para isso. Né? E vai ter o pessoal que vai estar olhando para a tecnologia mesmo. Como é que eu desenvolvo aqui, se aquilo vai deixar muito pesado, não vai deixar, é muito trabalhoso para fazer, vai entregar o mesmo valor para o usuário. Então, normalmente, eu acho que, sim, é meio caótico mesmo quando a gente está priorizando funcionalidades, mas o fato é que a gente tem que trazer essas 3 perspectivas para a mesa. Né? Então, assim, minha dica, principalmente nesse processo de priorização, é que, sim, tenham pessoas que sejam especialistas e que olhem para aquilo e tragam uma perspectiva. Pode ser caótico nisso? Pode gerar mais treta, com certeza, mas faz com que você tome decisões mais claras, né? Do tipo, estou priorizando isso nesse momento, estou deixando tal coisa de lado. Então, eu acho que é bem importante, quando a gente está priorizando, não olhar só para uma perspectiva, entender que quando eu estou construindo um produto, tem pelo menos essas 3 grandes camadas, assim, sabe? Cara, muito bom, Carla, essa sua visão. E aí você já até trouxe um pouquinho do papel da pessoa designer ali para conseguir ajudar e colaborar com essas priorizações, né? Mas além de trazer essa visão do usuário, como você mesmo falou, pode ser que gere mais treta ali na hora de priorizar, deixa a discussão um pouco mais quente, fervorosa e tal. Além de trazer a visão do usuário ali para a mesa, né? O papel do designer. Que outro papel ou responsabilidade você vê que é importante ter designer ali na hora de priorizar, ou com relação ao negócio e tecnologia também, sabe? Porque às vezes eu sinto que meio que, eu trouxe a visão do usuário, não quer ir por esse caminho mesmo, então meio que, foda-se. Tipo, a gente sabe que às vezes tem pessoas que acabam pensando assim, né? E você acha que é assim mesmo esse caminho? Não? Deveria ser diferente? Como que você pensa sobre isso? Eu acho que, assim, acho que o design tem esse papel de trazer assim, olha, tipo assim, tem um design, tem uma pessoa, no fim das contas, que vai usar essa solução.
E se essa solução não resolver o problema dela, ela vai trocar. E mais do que isso, entendeu? Ela busca, assim, o usuário, ele tem duas coisas muito, assim, de comportamento do usuário. O usuário tem um problema, ele busca uma solução para resolver. No momento que ele encontra uma solução, se ele está satisfeito com aquela solução, ele não fica buscando outra. Mas se ele está insatisfeito, ele busca outra. Um exemplo muito clássico, se a gente for pensar assim, que eu sempre dou esse exemplo, pensa que a gente, quando vai pensar em buscar alguma coisa na internet, o produto que a gente usa é o Google. Ninguém lembra que o Bing existe. Agora, atualmente, por causa da inteligência artificial, porque o Bing incorporou o ChatGPT e várias coisas de inteligência generativa, a gente começa a lembrar que o Bing existe. Mas há 2 anos atrás, antes dessa era da inteligência artificial, a gente nem lembrava que o Bing existia. A gente passava reto por ele. E é uma solução de busca também. Né? Então, assim, percebe como o Google, e é curioso pensar no Google, porque, assim, beleza, o Google hoje é uma empresa gigantesca, né, megalomaníaca e tal, mas ela não começou assim. Ela entrou no mercado com o buscador, e ela entrou no mercado para concorrer com o Yahoo, que era o líder do mercado. E aí ela fala, vou entregar uma solução melhor de busca para o meu usuário, entendeu? E a partir disso, aí o Google vira esse negócio gigantesco, enfim, né? Aí tem toda uma estratégia de negócio. Mas observa como eu entregar uma solução que resolve o problema faz com que o meu usuário fique ali e ele, tipo assim, pô, tô em paz com isso. Tanto que Google virou verbo, né? A gente, saudoso tweet que perdeu seus verbos. Mas, né, o Google virou verbo, tá aí, a gente usa e a gente mal lembra do Bing. Inclusive, quando você entra nos sites que analisam buscas no mundo, o Google é um super dominante. Ele domina 92%, 93% das buscas e tem um negócio que fica atualizando mês a mês. Então, tô dizendo isso porque beleza, acho que é super importante que o time de UX traga essa coisa de ser centrado no humano. No fim das contas, é uma pessoa que vai usar aquilo. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma outra camada que o time de UX contribui, principalmente porque meio que a gente, pelo menos assim, nos projetos que eu trabalhei, a gente tem bastante domínio sobre a coisa de facilitação, de organizar isso, sabe? Então, ajudar nessa camada, de fazer essa conversa acontecer, sabe? De fazer, tipo assim, tá bom, então eu vou trazer 3 perspectivas diferentes para chegar numa solução. É por isso que dá treta, porque são 3 perspectivas diferentes. E cada um vai puxar pro seu lado. Tudo bem, faz parte do jogo, é assim mesmo que funciona. Né? Tipo, são 3 perspectivas, cada um vai falar, não, mas o meu lado aqui, não, mas do ponto de vista de negócio, não. É isso mesmo que vai acontecer. Então, talvez a camada de pensar nessa facilitação, de pensar como organizar essa conversa, como organizar um workshop, que seja, ou como usar um framework para fazer isso, mas pensar em como fazer com que essa conversa aconteça de uma forma que a gente consiga garantir que todo mundo trouxe a sua perspectiva e que dentro dessa perspectiva, considerando o contexto do negócio naquele momento, considerando o momento da empresa naquele momento, a gente tome a decisão, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. Vai ter momentos que sim, a gente vai priorizar o lado do usuário, porque naquele momento do negócio, talvez seja a coisa mais importante, principalmente, assim, se a gente pensar num jeito bem simples de entender uma startup, principalmente, são 3 grandes momentos. Tem o momento problema-solução, que é quando eu estou construindo uma solução, eu preciso garantir que essa solução resolva o problema. Normalmente, nesse momento, eu vou focar muito, sabe, vou dar muita atenção para fazer com que o meu usuário, né, fique satisfeito com aquilo. Depois vai ter o segundo momento, que é ver se eu tenho mercado, né? Se eu tenho mercado para aquilo. Porque às vezes você tem uma solução muito boa que resolve um problema, mas não existe mercado para aquilo. A maioria das startups morrem aí. Nesse momento, o que você vai estar olhando não é nem as métricas de negócio para você ganhar dinheiro, é para você conseguir ver se tem mercado mesmo, se você consegue escalar aquilo. E aí depois você vai ter métricas de crescimento. Então, nesse contexto, sabe, às vezes, o que eu percebo, né, considerando esse cenário, é que o lado de tecnologia não é que ele é despriorizado, sabe? Mas é que ele, normalmente, ele dá base, ele dá sustento para que a gente consiga navegar nesses momentos de um produto. O produto está sendo lançado, ele é um MVP, o produto precisa crescer, o produto precisa trazer mais usuários, o produto precisa trazer rentabilidade. E aí eu percebo que a tecnologia, ela dá base para isso. Então, assim, a tecnologia dá base para que o momento do negócio aconteça. Então, acho que o que a gente pode trazer de camada, além, obviamente, de trazer a perspectiva do usuário para o jogo, né, e fazer com que isso seja uma coisa importante quando a gente está tomando decisões de produto, eu acho que é também trazer essa camada de fazer essa conversa acontecer de uma forma que todo mundo entenda porque que naquele momento a gente está tomando a decisão de colocar essa funcionalidade e a outra funcionalidade a gente vai colocar no próximo ano ou vai colocar no roadmap lá para frente, sabe?
Muito legal essa sua visão, né? E não só trazer ali a visão do usuário e não quer, assim mesmo, fica chateado, e sim facilitar o jogo ali para que todo mundo saia satisfeito, né? Porque querendo ou não, a gente fala tanto da empatia, não sei o quê, blá blá blá, nessas horas a gente tem que colocar essa empatia em jogo de fato e não só ficar nas palavras, né? E aí, trazendo um pouco dessa questão que você disse sobre facilitação, que tipo de metodologia você acredita que é interessante nós, designers, termos conhecimento sobre isso e até colaborar e educar as pessoas dessas outras áreas também de tech e produto para também aprender sobre essas metodologias que ajudam e facilitam ali na hora de fazer essa priorização? Bom, eu assim, quando as pessoas forem pesquisar, tá, por frameworks relacionados à priorização, poxa, tem um monte, tá? Tem vários. E eu acho que, assim, ela, assim, minha dica, né, sobre isso, vale a pena conhecer eles e entender como eles funcionam para você tomar a decisão de qual usar ou qual não usar, sabe? E aí, só para exemplificar para as pessoas talvez o mais clássico que a gente ouça muito falar é o Moscou, né? Tipo assim, só que o Moscou, ele é muito útil lá no início de projeto. Quando a gente pensa no Moscou, ele é útil, sabe? Só que ele é útil quando você tá... Porque é rápido, é fácil, né? O Moscou, basicamente, é o que tem que ter, o que deveria ter, o que poderia ter, o que não vai ter. Só que ele é muito generalista. Beleza, ele funciona, é rápido, super fácil de entender, mas ele é muito generalista e normalmente funciona bem quando você está pensando lá nesse MVP, nesse produto. Em outros momentos, talvez ele seja mais difícil de usar. Um produto mais complexo, mais maduro, com um monte de funcionalidade, talvez ele não consiga, a discussão fique muito generalista e talvez gere mais treta. Então, eu acho que, assim, conhecer ferramentas, frameworks, vai ajudar você, na verdade, a tomar a decisão de qual usar e por quê naquele contexto. Eu sempre brinco que talvez a palavra mais importante de UX não seja o usuário, seja contexto. Né? Dependendo do contexto, faz sentido eu usar o Moscou, que eu estou citando agora. Dependendo do contexto, faz sentido eu usar um framework chamado RICE, ou ICE, que eles são meio que parentes. O que eles fazem nesse daqui? No RICE ou no ICE, eu até vou falar do ICE, que é mais simples, né? São letrinhas, cada letrinha significa uma coisa. E aí você tem que definir bem, parametrizar bem isso, mas basicamente no ICE, né, que eu estou comentando com vocês, eu tenho que ter uma parametrização relacionada a impacto, a confiança e o quão fácil é de fazer aquilo, que tem a ver com a tecnologia, né? E aí você dá uma pontuação para isso, e aí nessa pontuação você consegue ter um score, quanto mais alto o score, mais importante é aquela funcionalidade de entrar. Então, nesse momento, né, eu tenho que, no momento que eu parametrizo bem isso, o impacto que vai ser adicionar essa funcionalidade. O quão fácil é de fazer ela, o quão fácil é de construir essa funcionalidade. Percebe que eu estou trazendo a tecnologia para me dizer, de 0 a 10, o quão difícil é de fazer isso. E aí, obviamente, para eu poder dar essa nota, eu preciso de alguém de tecnologia, que vai olhar para aquilo e vai falar, eita, isso aqui vai levar uma vida inteira, entendeu? Meu time vai ficar 3 anos fazendo isso. Ou não, imagina, em uma semana a gente mata. Então, percebe que quando eu faço isso, eu consigo olhar, ter uma nota, né? Mas para isso eu preciso parametrizar. Então, pensando em frameworks, tem vários, poderia citar vários aqui. Tem aquele de comprar uma feature, tem o valor esforço, que normalmente eu não uso eu não uso só essa camada de valor e de esforço, né? Valor para o negócio, esforço, eu adiciono uma camada a mais, que é valor para o usuário, e aí eu tento ter essas 3 perspectivas, e todo mundo trazendo isso. E aí, então, sim, basicamente, tem outros também, sabe? Tem o método MOAR, que é bem legal, ter atrelado a métricas. Então, assim, o que eu sugiro, entendeu? Depois, eu até posso depois deixar uma lista para as pessoas depois pesquisarem, conhecerem e tal, mas, assim, faz sentido conhecer os métodos, não faz sentido se apegar a eles, do tipo, esse é o método que eu vou usar para sempre no coração, defendo ele para o resto da vida. Faz sentido você entender como que eles funcionam, quase ter uma colinha, porque eu faço isso, eu tenho meus métodos preferidos, porque eles funcionaram melhor quando eu apliquei eles, acho que é um pouco essa lógica, mas eu sempre olho para essa listinha, tento entender o contexto, eu falo, nesse momento, já que eu vou montar a facilitação, eu vou conduzir o time nesse processo, faz sentido a gente usar isso por causa daquele outro. Às vezes, se eu tenho algum par do outro time, né, algum líder, eu vou lá e converso, olha, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Faz sentido? Então, eu sempre meio que faço esse caminho para a gente poder tentar organizar. E uma outra coisa que eu faço também, que eu acho que pode ser uma dica de ouro em termos de facilitação, quando eu estou pensando nessa priorização, às vezes, se a discussão vai ficar muito quente, eu faço ela em pedaços.
já que eu estou trazendo 3 times, né? Eu primeiro, tipo assim, deixa eu entender, né? Eu meio que ajo como UX designer, como pesquisador mesmo, né? Então, tipo assim, vou trazer o time de tecnologia e vou escutar as dores deles, o que eles entendem desse cenário que a gente tem, desse problema que a gente tem para resolver do produto. Vou trazer o time de negócio vai explicar, tarará, e eu vou lá fazer meu trabalho de UX, né, nisso, e vou trazer o time de UX, que eu já estou envolvida, para poder fazer isso. Depois que eu faço isso, aí eu chamo todo mundo junto. Então, primeiro, tipo assim, todo mundo traz, aí eu organizo aquele monte de informação, quase um mapa de afinidade, organizo, então o produto tem, olha, mas isso aqui, o pessoal de UX e de tecnologia se conectam, peraí que tem alguma coisa aqui que pode ajudar eles. E aí eu trago isso para essa discussão, ela não começar tão do início, sabe? Que é normalmente onde gera mais treta. Então, às vezes eu faço isso, às vezes eu faço uma discussão, uma prestação. Eu divido os times, faço um processo quase de discovery com cada um, para depois juntar no processo de fazer uma priorização. Nesse processo eu ganho bastante agilidade, parece que demora mais porque você dividiu e criou mais reuniões, que seja, mas quando vai acontecer aquela reunião, que é a reunião que define, tá todo mundo meio alinhado, todo mundo já sabe onde tá, por que tá ali, sabe? Não vai começar uma discussão do zero. Então, às vezes, eu tento fazer essas dinâmicas estruturadas, né? Tanto não me apegar a um framework, né? Tipo assim, entender que, de repente, para um contexto faz sentido usar o valor esforço, para o outro faz sentido usar o Moscou, e estou aberto às possibilidades, ou outro framework que tiver aqui. E, ao mesmo tempo, tento, às vezes, organizar, pensar a dinâmica de um jeito que faça com que não apareça só as emoções das pessoas e as defesas, que as pessoas consigam trazer aquilo que elas precisam para depois, sim, elas discutirem e priorizar. Eu vou um pouco por essa lógica. Poxa, muito bom. E essa dica aí é muito de ouro mesmo. A questão de do designer ser uma pessoa facilitadora ali para conseguir priorizar e organizar essas coisas, né? E muitas das vezes tem designer que às vezes que acaba falando, né? Mas não é o meu papel. Eu acho que tinha que fazer negócio, não sei o que. Cara, a gente tá ali para resolver problemas. Se tem um problema ali com questão de definição, você tem uma solução, você tem um caminho que acredita que pode ser a solução, bota na mesa, põe para rodar e vamos ver o que acontece. Ô Carla, aí, além dessas questões aí que você comentou, então, da facilitação para priorizar tudo, você acredita que existem métricas que ajudam também nessa facilitação para poder tomar essas decisões de quais features vão entrar? Tipo assim, uma métrica mais relacionada ao de produto, ou até mesmo relacionado com a satisfação, porque muito se fala das definições ali de OKRs, os nossos objetivos, os resultados chaves e tudo. Só que eu percebo que às vezes cai em algumas definições de features onde o pessoal acaba esquecendo isso. Às vezes define lá no começo do ano os OKR, chega no último trimestre, já tá definindo coisa que não tem nada a ver, que não vai mudar número nenhum lá dos OKRs, mas a galera se perde um pouco ali. E por isso que eu queria entender de você, que métricas você acredita que são essenciais ali na hora de priorizar as features que vão entrar, sabe? Olha, como eu vou falar da perspectiva de UX, eu acho que eu vou trazer métricas relacionadas à experiência do usuário mesmo, sabe? Que tem a ver um pouco com essa questão, tipo, eu tenho uma solução que resolve o problema do meu usuário. Se isso está satisfazendo ele vai continuar lá. Então, eu acho que são métricas relacionadas a engajamento, são métricas relacionadas à retenção, né, dele, o tempo de uso, né? Eu acho que, tipo, olhar para isso talvez seja uma coisa importante, mesmo que você só consiga medir depois que ela está implementada, né? Mas, obviamente, se alguém de negócio estivesse respondendo essa pergunta, ela traria outras métricas para o jogo. Então, eu acho que, assim, vai depender do momento, assim, sabe? Do contexto que você está em relação ao produto. Acho que talvez a coisa mais importante é entender que essas métricas, elas vão cambiar à medida que as coisas, entendeu? Vão mudando no seu produto, na lógica, no que está acontecendo. Um exemplo simplório para as pessoas pensarem, pensa na Uber, né? A Uber tem um momento, lá no início dela, quando ela vem para o Brasil, que o foco dela é criar encantamento, né? Ela quer convencer você de que aquilo é muito legal, de que é o serviço mais maravilhoso do mundo, mais diferencial, é uma coisa completamente diferente de táxi. E aí, todo mundo que teve uma experiência com Uber lá no início, quando eles chegaram no Brasil, lembra, entendeu? Desses protocolos todos seguidos direitinho. Tipo, eu lembro, até hoje eu lembro, tipo, o que está acontecendo aqui? Assim, eu lembro que eu estava um pouco assustada, sabe?
porque o cara abriu a porta para mim, ele pediu se ele queria regular o rádio, a água, e eu paguei R$10, né? Eu lembro disso até hoje, assim, eu paguei R$10, que isso, gente? Não paga nem a água, não tá, tem alguma coisa que tá errado aqui, não tá muito barato, sabe? Naquela época, minha referência era táxi, né? Eu lembro direitinho dessa experiência. Então, obviamente, naquele momento, as métricas, né, que o Uber estava focando, não eram métricas para ele ficar rico, não eram métricas para converter dinheiro, eram métricas para reter o usuário, criar encantamento, engajar, fazer com que esse usuário virasse uma pessoa que indicasse para outra, né? Pensando em funil mesmo, né? Que eu vou lá e vou indicar, tipo, nossa, muito legal esse serviço, usa você também. Então, assim, nesse momento, obviamente, quando a Uber escala, ou quando ele cria novos serviços, tem Uber Black, né? Porque no início era só Uber Black, que foi esse que eu estava contando. Quando ele cria o Uber X, por exemplo, outros, né, ou até para compartilhar, obviamente, ele está focando em outras questões, métricas relacionadas a ganhar mais públicos diferenciados, ganhar mais dinheiro em cima disso, etc. e tal. Então, assim, definir qual métrica tipo assim, tem que estar sempre, um pouco, tipo, você ficar defendendo só o seu lado. Obviamente, na área de UX, eu vou olhar muito para a métrica de engajamento e retenção, né? Se, tipo, eu desenvolvi uma funcionalidade e ninguém usa, né? Tem alguma coisa errada que eu preciso entender. E, às vezes, não é nem problema na funcionalidade, às vezes é um problema de usabilidade. Eu tenho um caso muito legal disso, de um produto que eu estava trabalhando, na verdade, o produto existia, tinha um produto era uma plataforma para você gerenciar e-commerce, né? Tipo, quero desenvolver a lojinha da carla.com.br. E aí tinha uma funcionalidade lá, que era produto composto, o nome no menu, tá? E ninguém usava essa funcionalidade do jeito certo, ou ninguém usava a funcionalidade mesmo. E aí, quando eu fui conhecer o produto, eles me explicaram o que estava acontecendo, eu fui fazer um teste de usabilidade. E realmente, produto composto dá a sensação de que você vai compor, né? Tipo assim, eu vou vender uma caneca e uma caneta. E aí eu criei um kit, né? E até o ícone meio que dava essa sensação, porque parecia que eram várias coisinhas juntas. Só que produto composto era um erro de usabilidade, por quê? Porque na hora que foram criar a plataforma, esse nome de link era muito ruim, tá? Mas era produto com características compostas. Só que ficou muito grande, na hora fizeram uma mudança meio rápida e virou produto composto. E as pessoas não entenderam mais, porque na verdade era uma funcionalidade que servia para quando você tinha produto que a gente chama na área de e-commerce de grade de opções. Então eu vou vender uma camiseta, ela tem tamanho, PMG, e ela tem variações de cor, azul, amarelo e verde, por exemplo. Então eu tenho que montar uma grade de opções. Era para isso que servia essa funcionalidade, só que ninguém usava. E aí, a funcionalidade estava lá, demorou muito para a equipe de tecnologia desenvolver aquilo, não era uma funcionalidade simples, mas tinha um problema de usabilidade, era uma questão de rótulo, UX-writing, para a gente usar o termo da moda, era um termo de texto, entendeu? E aí, o fato de aquilo estar acontecendo fazia com que não usasse. Então, assim, eu, Carla, como UX, vou olhar para uma funcionalidade que não tem engajamento e vou pensar, o que está acontecendo aqui? Se essa funcionalidade resolve o problema do usuário, ela serve para fazer com que a vida do usuário fique mais fácil, ele não está usando, alguma coisa está errada. Ele não entendeu para que serve, ele nem sabe onde está a funcionalidade. Então, assim, eu, como UX, vou olhar para isso, mas, obviamente, vai depender muito do contexto do produto naquele momento, né? Em que momento está o produto? O momento está de crescimento, ele está se validando. Então, eu acho que sim, da área de UX, engajamento e retenção, para mim, são coisas importantes. Mas tenho certeza que se alguém de negócio ou de tecnologia tivesse respondendo a sua pergunta, diria outra coisa. Ah, sim, com certeza, né? Eu acho que... E tecnologia também responderia outra, né? As métricas dele com relação a isso para o produto. Mas aqui você trouxe o exemplo de uma funcionalidade que estava tendo... Poucas pessoas estavam usando, mas que eram necessidades para as pessoas de fato, só que elas não entendiam, por isso elas não usavam. E talvez elas falavam assim, nossa, podia ter um negócio de grade aqui, né? E tava lá, só que tava com outro nome, com a nomenclatura errada. Mas, e quando é assim, por exemplo... A gente sabe que uma determinada feature vai trazer bastante valor para o negócio, né? Até um impacto grande ali. Só que do lado de usuário, a gente sabe que o usuário não vai usar. E aí fala, como é que a gente vai fazer com que coloque essa feature no ar, sendo que no final o usuário não vai usar, apesar de parece que vai gerar um grande impacto, né? Porque mesmo poucas pessoas usando, isso tem um impacto muito grande. Já teve situações assim onde você teve que lidar com esse tipo de atitude ali para poder resolver essa questão? Acho que já teve situações assim, sim. Inclusive, já teve situações de que as pessoas, né? Tipo assim, a funcionar... Pensa, vou dar um exemplo, assim, um exemplo tipo mais... Um exemplo disso.
pense que quando a gente está construindo um produto, né, a gente vai lá colocar a funcionalidade que ela vai gerar muito impacto, ela gera muito impacto para o negócio, mas às vezes pouco impacto para o usuário, né? Uma funcionalidade que acontece muito isso, que é muito coringa, né? Que eu acho que, tipo assim, todo produto ela vai existir, principalmente porque a gente lida com dados sensíveis na maioria dos produtos, o login. O login é uma funcionalidade muito importante para o negócio, sabe? Mas, do ponto de vista do usuário, o usuário só quer passar pelo login, né? Ele não quer ter uma experiência que ele esqueceu a senha. Então, assim, pense que essa funcionalidade de login, por que ela é importante para o negócio? Porque é aquele momento que eu estou com login no sentido de cadastro, né? Considerando que o login cadastro. Eu captei os dados do usuário, entendeu? E eu tenho esse... E se esse usuário, ele, tipo assim, usou a plataforma uma única vez e nunca mais voltou, eu tenho os dados para tentar reconectar com ele. Do tipo, olha, eu vi que, né, o Duolingo faz muito isso, né? Você para de fazer os testezinhos do Duolingo, o Duolingo fica te mandando, a corujinha vem lá no seu e-mail, você fica até traumatizado. Aí vem, tipo assim, a corujinha vem lá, olha, o Du tá muito triste com você, porque você não tá mais fazendo as aulas de inglês. Eu falei, eita, caraca, peraí, deixa eu, né, o Du é meio sentimental. Então, assim, observe que no momento que eu tenho um cadastro login, para o negócio isso é muito importante, porque sempre eu posso tentar trazer de novo esse usuário, entendeu? Para minha plataforma, eu posso converter ele, de repente, para uma venda, mostrar uma coisa. Eu posso, no momento que eu tenho, de alguma forma, contato com o usuário, eu posso fazer, né, um marketing com ele para poder, ou um remarketing para poder fazer com que esse usuário volte. Então, mas do ponto de vista, né, do usuário, quando ele vai se cadastrar e ele vai logar numa plataforma, ele só quer que isso funcione. Nenhum usuário pensa assim, ó, nossa, que maravilhoso esse cadastro, entendeu? Nossa, tô logando aqui, tô muito feliz. Meu Deus, deu tudo certo. Não, a gente só pensa isso mesmo na plataforma do imposto de renda. No imposto de renda a gente fica feliz quando a gente consegue logar. Mas é porque tem outra questão aí, não é por causa da então a gente passou pelo login, ufa, deu certo. Mas é isso, a gente espera que a gente passe por essa funcionalidade e se tiver alguma coisa no fluxo que deu errado, por exemplo, eu esqueci a minha senha, eu não consegui me logar, não lembro se o usuário é usuário ou é o e-mail, que eu consiga essa informação rápida, porque é muito frustrante para o usuário quando ele não consegue logar. Tipo, o usuário fica assim, poxa, mas eu preciso acessar a solução, eu preciso resolver um problema e eu não estou conseguindo me logar. Eu solicitei lá, esqueci a senha e nunca recebi o e-mail, sabe? Tem várias plataformas grandes que isso já aconteceu. Então, do ponto de vista de UX, tem algumas funcionalidades como essa, por exemplo, que você não está entregando valor para o usuário, do ponto de vista de vou resolver o problema dele. Você não está, mas você tem que criar uma usabilidade ou fazer com que esse fluxo seja tão simples e tão intuitivo que o usuário passe por ele e nem perceba. Né? Porque daí ele chega onde ele precisa chegar. Então, eu acho que tem um pouco isso que a gente tem que olhar quando a gente está falando de funcionalidades. Vai ter funcionalidades que são super importantes para o negócio, funcionalidades relacionadas a vender um produto, a converter o produto, a fazer com que o usuário saia do freemium para ele contratar alguma coisa, né? Tipo, coisas desse tipo. Vai ser óbvio que elas são importantes para o negócio, né? Talvez, do ponto de vista de UX, a gente tem que tentar criar barreiras para não ser tão agressivo, do tipo, compra, né? Então a gente mas calma, como é que eu faço para isso ser um pouco mais do tipo, olha, faz diferença, né? Quem faz isso de uma forma muito, muito bem colocada, né? Tipo, porque a estratégia deles é o Airbnb. O Airbnb, inclusive o Head Design já deu algumas entrevistas, né? Dele falando, tipo assim, a gente quer aconselhar a pessoa, mas ela pode ter a oportunidade de ela não querer aquilo. Então, por isso que eles têm várias diquinhas, é um UX-Write todo pensado, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que do lado de UX, a gente tem que trazer para o jogo, né, a humanização das coisas, para não ser só dados relacionados a converteu, virou, agora a gente de 100 a gente foi para 200, etc e tal. A gente tem que humanizar o processo. Mas, obviamente, vai ter momentos que a funcionalidade, ela existe, o login, para mim, é um bom exemplo. Vai existir, quem constrói essa funcionalidade é o UX, mas ele precisa fazer com que a funcionalidade seja fácil em termos de fluxo e precisa garantir que a parte de tecnologia, ou convencer que a parte de tecnologia funcione. Porque quando eu esquecer a senha, eu recuperar ela em minutos. Eu nem percebi que eu perdi a minha senha, sabe? Acho que essa é um pouco a lógica quando a gente pensa nisso. E esse do login, principalmente, né? Porque de esquecer a senha. Eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo, Carla, e provavelmente você também já passou por isso, esqueci minha senha. Beleza, vou lá, vou colocar uma senha nova, coloco a senha, essa senha não pode ser igual à última senha. Fala, caramba, mas eu tô tentando entrar com essa senha lá e tá falando que tá errado. Eu venho pra recuperar a senha, coloco a senha antiga e tá falando que é a mesma que já tá cadastrada. Ou pior ainda também, acabo de colocar, vou logar, fala que a senha tá errada. Fala, mas eu acabei de colocar essa
senha, você tá me tirando, mano. E assim, mano, já aconteceu isso várias vezes em diversos sites comigo, assim, de me deixar estressado, de eu logar mesmo, porque eu precisava logar, quase igual do imposto de renda que você comentou, né? Porque assim, de verdade, eu acho os sites, a maioria dos sites do governo, ainda que melhorou bastante nos últimos anos, assim, eu tô vendo uma melhora grande, mas a maioria dos sites do governo é tudo cagado, assim, é muito zoado, é uma tecnologia muito antiga e parece que eles não dão suporte, né? É meio louco. E esse exemplo do login é muito clássico, né? Não, isso, pegando esse gancho aí, acho que uma coisa que o X também, às vezes, a gente precisa, é um grande desafio, é quando a gente está lidando com plataforma legada, né? Porque é isso, né? Às vezes tem coisa, tipo, às vezes, tipo, você tá lá desenvolvendo a funcionalidade, você quer fazer um fluxo lindo e maravilhoso, e aí, às vezes, o cara de tecnologia vai te contar, não, mas não dá pra fazer isso aí, não. Mas como não dá? Tipo, assim, não dá porque tal coisa que conecta desse jeito com o banco, não sei o quê, que tal linguagem, não vai dar pra fazer isso. E aí, talvez, o grande desafio de UX, às vezes, é esse, assim, ó, eu tenho uma restrição técnica, não tem como, nesse contexto que eu estou inserido, essa restrição desaparecer, como é que eu crio uma experiência para o usuário, assumindo que essa restrição técnica faz parte desse contexto. E acho que, às vezes, a gente de UX, às vezes, a gente não é humilde o suficiente, às vezes, em olhar para o contexto, sabe? Do tipo, não, mas a gente tem, o fluxo ideal seria esse. Ok, o fluxo ideal seria esse. Mas existe um legado e ele não vai desaparecer. O que eu faço, né? Acho que, às vezes, a gente precisa olhar para o problema, o contexto que a gente está e construir uma solução realmente que atenda o usuário, entendendo as restrições que a gente tem naquele momento. E não só legado, pode ser uma tecnologia que foi contratada ali no momento que não é a melhor. Foi uma decisão lá, um top-down de diretoria, parte de negócio, influência, seja lá o que for que a gente não tá lá para saber, e que tem que lidar com aquela tecnologia que não é tão boa o suficiente para que possa realmente construir soluções que vão gerar de fato melhores experiências. E aí, como você falou, cara, a gente tem que sambar ali e resolver de alguma forma. A gente tem que fazer o melhor com o melhor que a gente tem no momento e tá tudo certo. E Carla, que dica que você dá para quem quer mergulhar mais nesse tema, aprender um pouco mais sobre isso? Você já falou aí sobre facilitação, sobre entender o lado também de negócio e tudo mais. Que outras dicas você acredita que é importante para quem quer ter essa skill de fato facilitar, ajudar a priorizar, sofrer menos ali, né? Porque sempre vai ter treta, acho que isso não tem como, né? Como você mesmo comentou, que cada pessoa vai estar puxando um pouco pro seu lado e tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Só que tem como ser um pouco mais saudável, menos doloroso ali para que as pessoas possam entender esse caminho ali de como priorizar as coisas e seguir e ser feliz. Eu acho que eu tenho 2 conselhos para dar aí, assim. O primeiro do ponto de vista de UX, acho que faz sentido a gente entrar nos outros universos. E quando eu digo entrar nos outros universos, não é tipo assim, eu tenho que dominar negócio, eu tenho que dominar a tecnologia, não tem. Mas entender por que tais coisas são feitas daquele jeito, lá naquele lado, faz sentido. Por exemplo, eu já codei, já fui desenvolvedora, não faço mais isso. Mas, assim, me interessa entender por que, por exemplo, o pessoal de tecnologia do meu time está usando React, ou eles tomaram a decisão de usar o C#. Por que isso aconteceu? É uma questão técnica, é uma questão de maturidade do time. Por que eles tomaram essa decisão e o que isso impacta em relação ao produto? É um pouco assim, eu vou dar um exemplo bobo em relação a design gráfico mesmo. Em design gráfico, quando você vai aprender sobre impressão, você não vai manipular a máquina gráfica, né, que vai imprimir as coisas, mas você tem que entender como aquela máquina funciona para você entender as possibilidades que você tem, as possibilidades de cores, as possibilidades de papel, a possibilidade de variação tonal. Você tem que entender como a máquina funciona. Acho que do ponto de vista de UX, para você ajudar na priorização, você tem que sair um pouquinho da sua própria bolha e entender um pouquinho como é que tecnologia funciona, por que tem aquele set, né, que foi definido pelo time de tecnologia, entender como é que o negócio está se colocando. Você não vai lá, tipo, entrar na área deles, mas entender até para você aprender do seu lado onde que você pode ceder, onde você não pode, entendeu? Onde você vai bater o pé e vai falar que aí vai gerar treta, mas você vai bater o pé porque você tem convicção. Ou do tipo, não, aqui nesse contexto eu posso ceder um pouco porque faz sentido olhando para as 3 perspectivas. Então eu acho que isso é uma coisa importante. E do ponto de vista bem prático de priorização, eu sou uma pessoa que sempre estou caçando frameworks, talvez porque eu trabalho muito com facilitação, sempre quero saber o que as pessoas estão fazendo, ou até às vezes criando os meus próprios. Mas eu acho que sempre dá uma pesquisada, né, ainda mais se for para priorização, procura lá frameworks de priorização, que você vai ver que tem vários tipos, várias pessoas que pegaram um e adaptaram. Eu citei esse exemplo no início do RICE e do ICE, porque o RICE foi desenvolvido pela Intercom. São 4 itens, tá? É alcance, impacto, confiança e esforço.
Aí o ICE foi desenvolvido pelo Sean, como é que é o nome dele? Sean, eu não lembro agora, mas enfim, é um cara que ele também fez um outro framework relacionado a você conseguir descobrir um tipo de pesquisa que você descobre produto e mercado. Provavelmente ele olhou para o ICE, para o contexto dele, e falou, poxa, são muitos itens, eu acho que eu posso simplificar. E aí ele fez uma simplificação e criou o ICE, ele tirou o R e mudou alguns significados das letrinhas. Então eu acho que, sim, primeiro, conhecer o que tem no mercado para você não precisar partir do zero. E a partir desse momento, entender onde você está inserido e, às vezes, pegar um framework e mudar ele porque para o seu contexto faz mais sentido. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente vai começar a entender como o mercado está se colocando para priorizar as coisas e como que eu vou priorizar as coisas dentro do contexto que eu estou inserido. Acho que se a pessoa fizer essas duas coisas, ela vai ajudar muito, entendeu? Tanto o time, sabe, quanto ela mesma poder entender como ela vai priorizar as coisas. Pô, muito bom, Carla. Obrigado aí pelo papo. Eu acho que, principalmente com relação a essas matrizes aí que você falou, com não só priorizar as features ali nos produtos, mas priorizar, às vezes, também os estudos, né? Às vezes a galera tenta coisa pra estudar, coloca numa matriz aí o que você vai estudar primeiro, né? Conforme os objetivos que você tem pra sua vida, pra sua carreira aí, com certeza acaba ajudando, né? Não fica só restrito a uma ferramenta, usar só num determinado lugar, sabendo que ela pode ser usada em diversas outras áreas, né? E, cara, obrigado mesmo pelo papo. Eu acho que foi super legal. Passou super rápido, pelo menos eu tenho essa sensação, e eu acho que quando passa rápido a gente não quer que termina, né? O Clóvis de Barros que fala muito sobre isso, né? Que tem um instante que a gente não quer que termine porque aquele instante tá valendo a pena, né? E bater esse papo aqui contigo, eu tô tendo essa sensação, assim. Então, com certeza eu vou te chamar pra outros papos, assim, relacionados com esse nosso universo de design, tecnologia, produto e tudo mais. E eu gostaria que você deixasse agora as suas redes sociais. Você já divulgou o Reprograme, mas pode divulgar novamente. Fala aí onde o pessoal consegue te achar, LinkedIn, Instagram, seja lá qualquer outra rede social. Pra quem quiser, às vezes, tomar um café virtual com você ou presencialmente também aí em São Paulo, quiser pagar um café pra você lá na Bela Paulista, que eu acho aquela padaria muito maravilhosa, apesar de eu não ser da capital. Quando eu vou pra São Paulo, eu gosto de tomar um cafezinho lá, que é muito bom, apesar de ser caro pra caramba, mas é legal e de vez em quando acaba dando certo de colar lá. Então fica à vontade aí pra divulgar. Bom, para me achar nas redes sociais, em todas elas, sem exceção, é Carla Debona, tá? Porque eu tô tentando o quê? Manter a heurística da consistência, né? Então, tipo, sempre quando surge uma rede social, mesmo que ela depois morra na próxima semana, eu vou lá e crio meu usuário, sabe? Tipo, então, tipo assim, eu tô vendo aí, todo mundo tá falando dessa rede social, eu vou lá e crio, garanto ele. Então, Carla Debona, em todas elas, as pessoas me acham. No TikTok eu sou meio ausente, eu só consumo conteúdo, ainda não tô nessa vibe de fazer as dancinhas e nem o NPS, né? Mas assim, né? Mas pelo menos consumo conteúdo e vejo o que está acontecendo lá, porque eu acho que é importante, acho que tem um pouco isso, né? Tipo, às vezes você entender os movimentos e os comportamentos ajuda muito através das redes sociais. Então, tô por lá, mas tô lá em silêncio. Nas outras eu falo mais. Pô, legal. Obrigado, Carla, mais uma vez. E pra quem quiser ouvir outros programas aí com a Carla, pode me encher meu saco lá. Fala também temas que você gostaria de ouvir ela falando por aqui. Quer indicar outras pessoas também, pode indicar lá pra mim pelo LinkedIn ou pelo nosso Instagram, @papo de UX. E se você quiser baixar também o e-book nosso sobre as heurísticas de Nilson, tem o link aí na descrição deste episódio. É isso aí, valeu a todo mundo que nos acompanha aqui. Até o próximo episódio.